Se você trabalha de carteira assinada e não sabe como fazer os cálculos da sua hora extra, fique tranquilo que esse é um assunto bastante debatido no judiciário brasileiro. A maior quantidade de processos que a gente tem hoje no Brasil é sobre hora extra. Hoje a gente vai entender quais são os direitos de quem trabalha de carteira assinada ao receber hora extra, se essas horas elas têm reflexos em 13º, em férias e como fazer esse cálculo. Se você tem essas dúvidas, então fica por aí, porque hoje a gente vai entender melhor como funcionam as horas extras. Olá você, meu nome é Thiago Frois, eu sou advogado. Hoje a gente vai conversar sobre hora extra, mas antes, já deixa aqui sua curtida no vídeo, não esquece de curtir a nossa página ou se inscrever no canal e se entender que essas informações aqui são relevantes, já compartilha com seus contatos. Para entender sobre hora extra, primeiro a gente precisa saber como funciona a jornada de trabalho no Brasil. Aqui a gente tem uma jornada normal, aquela de 8 horas por dia e 44 horas semanais. Qualquer hora trabalhada além dessas 8 horas diárias ou 44 semanais já é considerada hora extra. É claro que a gente tem aquelas pessoas que cumprem jornadas diferentes, de 6 horas por dia, 30 horas semanais, tem pessoas que fazem escala, mas independente de qual é a sua jornada, se você foi contratado, no seu contrato de trabalho, previa que você trabalharia determinada quantidade de horas por dia ou uma quantidade de horas por semana, e você ultrapassou aquela quantidade de horas, isso significa que você tem um ativo, de horas extras a receber. A não ser que exista a implementação de banco de horas na sua empresa. Mas aí isso tem que ser pactuado de forma coletiva ou individual, você com seu empregador diretamente. Se não tem pactuação da sua categoria profissional e você também não tem uma pactuação individual com seu empregador, isso quer dizer, trabalhando mais do que as horas que você foi contratado, você sim tem direito a receber essas horas extras. Outra situação que também é considerada hora extra é quando você não consegue tirar o seu horário de almoço. Você tem 1 hora e só consegue tirar 30, por exemplo. Os 30 minutos que você não conseguiu tirar devem ser pagos como hora extra também. Esse é um intervalo intra-jornada e ele deve ser recebido caso não compensado. Agora que a gente já entendeu o que é considerado hora extra na legislação, vamos verificar o que não é considerado hora extra antes de falar sobre o cálculo para você não errar aí no seu caso concreto. É importante falar sobre o que não é hora extra porque em 2017 a gente teve uma reforma trabalhista que certas situações que eram consideradas onde um empregado estava à disposição do empregador, hoje em dia já não são consideradas da mesma forma pela lei. Então, para que você consiga entender no seu caso concreto se você está em hora extra ou não, vamos verificar esses casos onde a legislação entende não haver horas à disposição do empregador. O primeiro é o tempo de deslocamento de casa para o emprego. Antes de 2017 existia a figura das horas in itinere, que eram consideradas pela lei aquelas horas em que o empregado estava no deslocamento da sua casa para o trabalho, naqueles casos em que o local de trabalho não tem fornecimento de ônibus, transporte público de forma regular. Então, o que o empregador fazia? Ele fornecia esse transporte para o empregado e durante aquele período em que o empregado estava indo da sua casa até o local de trabalho em um transporte fornecido pelo empregador, isso era considerado tempo à disposição. Então, essas pessoas que trabalhavam dessa forma tinham o direito de receber as horas que ficavam no transporte. Em 2017 a legislação foi alterada e hoje em dia não existe esse direito às horas in itinere. Agora vamos para a segunda hipótese, que é o tempo de deslocamento para quem trabalha de forma externa do trabalho para casa. Trabalho externo, é importante eu falar antes, é aquele que não é feito dentro do ambiente empresarial. Então você não presta seus serviços dentro da empresa para a qual você trabalha. Ou você é um representante comercial,
você é um técnico, né, que faz visita a clientes e a empresa onde você trabalha não faz o controle da sua jornada. Ela não sabe o horário que você está tirando para ir para almoçar, ela não tem um horário específico em que você tem que começar os seus trabalhos, a não ser aquela rotina administrativa que você já tem, né, os horários marcados no cliente. Então essa pessoa que trabalha de forma externa e não tem ali o controle da sua jornada de trabalho, ela não recebe horas extras porque, obviamente, os horários dela não são registrados. Então ela tem essa flexibilidade e, ao mesmo tempo, ela não vai ter o pagamento de hora extra caso ela trabalhe mais de 8 horas por dia. A terceira hipótese, que não é caso de hora extra, é quando você está no seu emprego, né, no local de trabalho, mas de forma ociosa. Isso significa que você não está desempenhando uma atividade em específico. Vamos dizer que, por exemplo, sua jornada de trabalho acaba às 5 horas da tarde e você só consegue pegar o ônibus para ir para sua casa às 6 horas e, por isso, nesse período, você acaba ficando na empresa de forma ociosa para poder pegar o seu ônibus às 6. Esse tempo que você está na empresa, mas de forma ociosa, ele não vai ser considerado para fins de horas extras, desde que devidamente comprovado. Aqui eu preciso lembrar que a maioria das empresas elas fazem controle da jornada de ponto. Então, a empresa ela só não vai ter obrigação de te pagar essa diferença de tempo se ela provar que naquele momento você não está prestando serviço. Se você sai às 6 por conta do ônibus, mas nesse meio tempo você continua trabalhando, então sim vai ser considerado hora extra. Outro caso que não é considerado hora extra são as confraternizações da empresa, aquela festinha, festa de aniversário, atingiu metas, fez aquela reunião, aquilo não é considerado hora extra, porque você não está desempenhando suas atividades, por mais que esteja dentro do ambiente de trabalho. E por fim, a gente tem que lembrar que existe aqui uma tolerância também para que comece a ser contado esse tempo de hora extra. A justiça costuma utilizar o tempo de 15 minutos. Se você ficou 15 minutos além da sua jornada para terminar ali o seu serviço ou surgiu uma nova demanda, mas você consegue finalizar ela em no máximo 15 minutos, aquele tempo não vai ser considerado para pagamento de horas extras. Agora que a gente já entendeu o que é hora extra e o que não é hora extra, vamos entender como se faz esse cálculo? A Constituição Federal estabelece o percentual mínimo de hora extra em 50%. Então a sua hora normal tem que ser acrescida de pelo menos 50% quando feita a hora extra. Claro que a sua categoria profissional pode ter uma convenção coletiva determinando um adicional maior. Então pode chegar a 60%, 70%, 100%. Isso pode ser feito até mesmo pela sua empresa, né? Entendendo ali que sua hora vale mais, a empresa ela pode determinar no seu contrato de trabalho que quando for feita a hora extra, o percentual a ser pago vai ser maior. Tudo vai depender do seu caso, então verifique junto ao seu sindicato se tem norma coletiva nesse sentido ou se na sua empresa a hora extra como que ela vai ser paga, no mínimo ou em um percentual diferente. A gente precisa lembrar também que nos feriados e domingos, a hora extra trabalhada ela tem que ser paga com um adicional de 100% na forma da lei. Isso não depende de acordo coletivo e nem mesmo de acordo individualmente com o funcionário. Isso está previsto em lei. Então, o adicional de hora extra em dias normais, ele é de 50% no mínimo. Em feriados e domingo, o adicional ele é de 100%. Nesse exemplo, eu vou utilizar um salário de R$ 2.500 para a gente entender melhor como esse cálculo é feito. Vamos imaginar que essa pessoa ela trabalha 44 horas semanais, como eu falei, né? 8 horas por dia, 220 horas por mês. Considerando esse tempo, essas horas trabalhadas no mês, o que a gente faz? Divide o salário pelas horas trabalhadas no mês. Então, seriam R$ 2.500 dividido por 220. O valor da hora aí dá R$ 11,37. Esse é o valor da hora de um funcionário que recebe R$ 2.500 ao mês, trabalhando 44 horas semanais. Para calcular a hora extra, a gente vai ter que acrescentar na hora desse funcionário, que é R$ 11,37,
50% desse valor, que é o adicional da hora extra. Isso vai dar 50% desse valor de 11,37 vai ser 5,69 e esse 5,69 vai ser somado à hora normal. Então o valor vai dar R$ 17,06. O valor a ser pago por hora extra, então, para esse funcionário que recebe 12.500, vai ser R$ 17 por cada hora extra. Se o empregado, então, ele trabalhou 15 horas extras no mês, ele vai ter o direito de receber R$ 255,90 por essas 15 horas extras, considerando que a sua hora vai ser de R$ 17,06 quando trabalhada em regime extraordinário. Nesse exemplo que eu dei, o funcionário que trabalha 15 horas extras no mês receberia R$ 255,90 por essas horas extras. Se não fosse aplicado o adicional de 50%, ele iria receber R$ 170. Então você pode ver que a diferença é bem grande. Eu preciso lembrar ainda que se a hora extra ela for cumprida entre as 10 horas da noite e as 5 da manhã, a gente está falando de trabalho noturno. Então, além do adicional de 50% da hora extra, vai ser cabível também o adicional de 20% pelo trabalho noturno. Então, primeiro a gente pega aquela hora normal do funcionário, adiciona os 20%, que esse vai ser a hora base, porque ele está trabalhando na hora noturna. E se é a hora extra noturna, aí sim, depois dos 20%, a gente adiciona os 50% para saber qual vai ser a hora desse funcionário durante o turno da noite. Então, como você pode ver, existem muitos detalhes quando a gente está falando sobre hora extra, e o principal deles é o seguinte: as horas extras que você cumpre no mês, elas precisam, isso é legislação, pessoal, elas compõem o cálculo tanto das suas férias, quanto do seu 13º, quanto do seu descanso semanal remuneratório. Lembre que as férias a gente tem que receber o salário, né, ou a verba ali remuneratória mais 1/3. Então, se você cumpre horas extras e vai tirar férias, no valor das suas férias tem que vir o cálculo das suas horas extras embutido. Isso como que se faz? Vai pegar o seu salário, a média de horas extras que você fez no último ano, e isso vai incluir no valor do seu salário. Você não vai receber só o seu salário. Aquele funcionário que a gente estava falando, que recebe R$ 2.500 por mês, ele não vai receber R$ 2.500 de férias. Ele vai receber um valor além dos 12.500, referente à média das suas últimos 12 meses de horas extras, e aí sim, o salário mais essa média das horas extras, você vai calcular o 1/3 em cima desse valor. Da mesma forma acontece com o descanso semanal remuneratório, né? Que é o domingo, normalmente, que a gente não trabalha, mas recebe por ele. O seu descanso semanal remuneratório, DSR, também tem que vir complementado por essas horas extras habituais que você presta. Além desse, o seu 13º da mesma forma. Os seus últimos 12 meses de horas extras tem que ser tirado uma média, e esse valor vai integrar o seu 13º. Você não vai receber o 13º seco, né? O valor de 2.500 naquele exemplo que a gente deu, ele seria acrescido aí da média das horas extras prestadas no ano. Então, como você pode ver, é difícil realmente fazer esse tipo de cálculo, e a maioria das empresas sim acaba errando, às vezes nem por maldade, é porque é um cálculo difícil realmente, e por isso que na justiça a gente tem diversos processos. Essa é uma das maiores causas de processo hoje na justiça trabalhista. Se você gostou do conteúdo aqui do vídeo, não esquece de deixar sua curtida aqui, se inscrever no canal ou curtir a página, e também de compartilhar essas informações com seus contatos. Você pode ver que tem muito detalhe e tem muita gente recebendo hora extra de forma equivocada aqui no Brasil. Então, não esquece, se tiver dúvida também, pode mandar aqui nos comentários. Os nossos meios de contato estão aqui nos comentários também. Visita lá o nosso site para ver um pouco mais sobre direito trabalhista, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!